tenhamos uma boa noite de dicas para o Enem para vocês. Estamos aqui com os professores de Ciências Humanas, o professor Luiz Carlos Manini, professor de História. Aqui temos o professor Reginaldo, professor de Geografia, e professor Rafael Kenji, professor de Sociologia. Pessoal, é um bate-papo descontraído. A gente vai discutindo as questões do Enem, apresentando algumas questões, vamos mostrar para você as questões mais recorrentes no Enem. É uma dica para vocês que vão encarar o Enem nesse sábado e domingo, tá certo? Pessoal, vamos acompanhar comigo? Vamos aqui para o quadro? Eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer um apanhado geral do que foi o Enem até hoje. Acompanha aqui comigo. Olha lá. No início, o Enem era um pouquinho diferente das questões que a gente encontra hoje. Nós tínhamos um único dia de prova, 63 questões. Essa prova foi de 98 a 2008. Ela não servia para o ingresso na universidade. Em 2009 teve uma grande mudança. A prova foi para 2 dias com 180 questões mais uma redação, tá certo? E passou a ser utilizada como forma de ingresso nos vestibulares. Pessoal, é muito interessante o modelo novo. Eles incluíram nessa prova a teoria de resposta ao item. O que seria essa teoria de resposta ao item? O Enem encontra uma maneira de avaliar o nível de dificuldade das questões e uma maneira de avaliar o processo de um ano, comparar com o outro ano, para que a gente possa ter uma comparação do ano da prova de 2014 com a prova de 2015. Vamos olhar mais um pouquinho lá, olha a sequência. Para que serve a nota do Enem? Acompanha lá no quadro. SISU, Sistema Único, Sistema de Seleção Unificada. O que acontece? Por meio desse sistema, o aluno inclui sua nota e pode pleitear uma vaga em qualquer universidade que ele deseja. ProUni, o Programa Universidade para Todos. Nesse programa, o que acontece? O governo concede bolsas de estudos para os alunos mais bem classificados do Enem, que se incluíram nessas universidades que estão dentro do programa do ProUni. FIES, financiamento de estudo, juros baixos, o governo financia o estudo para aqueles alunos que estão fazendo a prova do Enem e incluíram o nome e deram entrada no pedido do Enem, para que obtivesse o FIES. Certificação de ensino médio é bastante interessante. Hoje, com a nota do Enem, atingindo a nota mínima no Enem, vocês vão ter a certificação do ensino médio. Também é uma outra ferramenta para aquele aluno que já passou dos 18 anos e ainda não concluiu o ensino médio regular, tá certo? Ciências Sem Fronteiras, também pela nota do Enem, para universidades que têm convênio com o Brasil, universidades estrangeiras com convênio com o Brasil, também você consegue pleitear uma vaga de acordo com a sua nota do Enem. E claro, ultimamente, as escolas têm anunciado regularmente também o seu resultado no Enem como atestado de qualidade da escola, tá certo? Pessoal, mais um pouquinho do Enem, acompanha aqui, olha lá. O Enem, hoje, ele é dividido em 4 áreas do conhecimento: ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e códigos e matemática. Cada uma dessa área de conhecimento tem 45 questões, tá certo? Hoje nós analisaremos as questões de ciências humanas, tá certo? E eu vou passar a palavra aqui para o professor Luiz Carlos, professor de História do curso Médio Smart Ângulo. É com você, Luiz. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Meu nome é Luiz Carlos. Peço desculpa apenas pela minha voz, estou com um pequeno problema na garganta, mas gostaria de comentar rapidamente com vocês algumas questões, alguns elementos aí da prova, né, de História do Enem. Né, a gente tem alguns gráficos aí que mostram para a gente o que tem sido cobrado nessas provas de História ao longo dos últimos anos. Então, vocês estão acompanhando aí, nós temos 3 áreas, né, aliás, perdão, 4 áreas dessa parte de História do Brasil. Então, o período colonial, a parte do período imperial, a parte do Brasil República I e a parte de Brasil República II. O que vocês precisam perceber é que, em termos gerais, essas questões têm variado de um ano para outro. Então, em algum determinado ano, em algum determinado momento, pode ser mais cobrada a questão do Brasil colônia, mas, no geral, é importante que vocês percebam, Brasil República é a parte sempre mais cobrada, é a parte para a qual se dá
o maior foco. Vamos lá para a parte de história geral agora, para a gente acompanhar algumas dessas questões também, o que tem sido cobrado. História geral, história antiga e história medieval tem uma abrangência já um tanto menor. História moderna, que vocês devem se lembrar, questões sobre absolutismo, questões sobre grandes navegações, questões sobre reforma religiosa, renascimento, todas essas têm aparecido com bastante frequência. Parte de história contemporânea 1, passando ali pela Revolução Francesa, passando pela Segunda Revolução Industrial, passando pelo governo napoleônico, já são um pouco mais cobradas. E aí chegamos em Contemporânea 2, entrando a partir de 1914, é o que mais vai ser cobrado. Então, vamos lá, ó, gráfico de 2012, uma porcentagem bastante grande. 2013, 2014, já um pouquinho menos, mas com uma abrangência bastante grande. Então, para a gente fechar esse resumo, para a gente fechar essa análise, vamos lá, então, comparar essas duas áreas. Então, colocando o gráfico, História do Brasil tem aparecido em 58% das questões, História Geral, 42% dessas questões. Perdão. Então, vamos começar a trabalhar aqui alguns modelos, alguns exemplos de questões para vocês, para que isso fique um pouco mais claro, para que isso fique aí um pouco mais nítido para vocês o como é cobrado. Óbvio, vocês sabem, o Enem vai fazer uma avaliação por competências e por habilidades, mas também é importante que vocês saibam os conteúdos. Qual o conteúdo que tem sido mais cobrado no Enem nesses últimos anos? Brasil República, os seus movimentos sociais. Então, vamos olhar aqui um exemplo de questão a respeito desse assunto. Primeira coisa importante, o Enem gosta muito de trabalhar com análise de textos e com análise de imagens. Então, aqui nós temos uma imagem e é importante que vocês possam ler ou tentem entender tudo aquilo que está na imagem. Então, temos na parte de baixo um militar, então, falando sobre que a manifestação seria ilegal, então, que é para o povo voltar para sua casa, mas o povo, contrariamente a isso, continua parado, continua ali fazendo a sua manifestação com os seus pedidos. Quero votar, o voto é nosso, diretas já, queremos votar. Ou seja, mostrando aqui um movimento importantíssimo da época do Brasil República, que é o movimento das diretas já. Então, esse movimento vai ser analisado aqui na questão e vamos lá. A charge remete ao contexto do movimento que ficou conhecido como diretas já, que isso é apresentado lá na imagem, ocorrido entre os anos de 83 e 84. O elemento histórico evidenciado na imagem é... Então, quando a gente olhar na imagem, a gente tem que tomar bastante cuidado em também diferenciar aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente está vendo. O que a gente sabe, muitas vezes, não é o que está na imagem. O que a gente sabe, muitas vezes, não está sendo contemplado por aquela imagem. Então, tomar muito cuidado com isso. Então, vamos lá para as alternativas. Alternativa A. Então, na imagem aparece a insistência dos grupos políticos de esquerda em realizar atos políticos ilegais e com poucas chances de serem vitoriosos? Não, Se a gente olhar ali, não tem nenhuma indicação de que há um partido de esquerda, de que há um movimento ou um grupo desse sentido. Então, a gente tem que eliminar. Item B. Mobilização em torno da luta pela democracia frente ao regime militar, cada vez mais desacreditado? Vamos pensar. Olha o que está aparecendo na imagem. Então, uma insistência, uma luta, um desejo aí pela mobilização popular. Um desejo, então, aliás, uma mobilização popular pelo desejo de votar. E esse regime militar está desacreditado? Está. O regime militar está representado por este sujeito aqui no canto, dizendo: voltem para casa, o povo é ilegal. Voltem para casa, vocês não têm por que estar aqui. E aí eu gostaria de pedir, inclusive para o professor Rafael, fazer um breve comentário também sobre essa questão dos movimentos sociais, dessas mobilizações. Bom, é interessante notar como que a prova de ciências humanas ela traz a interdisciplinaridade como um elemento importantíssimo. Como o Luiz está abordando uma questão de história, e a sociologia, em muitas questões, ela aparece difundida. Ela não é um conhecimento disciplinar, estanque, que vai cobrar este ou aquele autor. Ela aparece por quase toda a prova de ciências humanas. E no que se refere à questão dos movimentos sociais,
é de extrema importância a gente pensar a luta e a reivindicação na questão específica ali sobre as diretas já, a importância da mobilização popular e da organização popular na luta pela democracia. É um momento extremamente importante e que fica muito claro que tanto você tendo conhecimento sobre o que é as diretas já e talvez algo extremamente importante, a capacidade de leitura e interpretação da imagem, né? Porque a imagem ali, a partir da interpretação da imagem, a gente consegue ter uma clareza maior sobre o que são esses movimentos e como que foi a contestação da legitimidade dos militares. Obrigado, Rafael. Então, aqui a gente consegue já analisar o item B como a alternativa correta. Podemos, então, ir eliminando os outros itens aqui. Então, no item C, o diálogo dos movimentos sociais e de partidos políticos, errado. A gente não vê nenhuma indicação na imagem de partidos políticos sendo mobilizados. Item D, a insatisfação popular diante da atuação dos partidos políticos de oposição ao regime militar criados no início dos anos 80, não há nenhum elemento que também comprove ou nenhum elemento que faça essa ligação. Assim como no item B, aliás, no item E, a capacidade do regime militar em impedir que as manifestações políticas acontecessem. Óbvio, a gente vê aqui como esse item é incoerente. Nós vemos aqui, então, como o povo está se mobilizando e essa mobilização já vai, tanto no sentido de quebrar a legitimidade do regime militar, quanto também pode acontecer, já que esse regime não tem mais uma razão de existir, já que esse regime não tem mais um porquê estar vigorando. Tá ok? Então, esse é um primeiro exemplo de questão que é bastante importante. Vamos passar para uma outra questão, também bastante recente, e que foca muito nessa análise de imagens. É importante que nós percebamos, durante a imagem, o detalhe. Primeiro, quem está representado? É um índio. Então, isso vai nos remeter diretamente já à história do Brasil. Em cada parte do corpo do índio, nós temos aqui o nome de algumas localidades. Então, o Amazonas, o Pará, o Rio Grande. E, na mão, ou nas mãos desse indígena, fones fazendo, então, essa intercomunicação. Importante, não esquecer da legenda, não pular etapas aqui nessa análise de imagens, porque isso é fundamental. Então, está aqui. Em breve, já poderá o Brasil esticar as canelas sem receio de não ser ouvido dos pés à cabeça. E essa é uma charge publicada em 1910. Então, pede-se, imagina-se, espera-se que vocês possam fazer a análise dessa questão, dessa imagem. Tá? Então, vamos lá para os itens aqui que estão na resposta. Antes disso, só gostaria de lembrar vocês, o telefone apareceu aí no vídeo, então, se vocês tiverem dúvidas, por favor, mandem para a gente poder responder aqui pelo WhatsApp, que está ali aparecendo, 9155-9107, código 43. Então, vamos lá, voltando para a nossa análise. Então, essa charge, datada de 1910, ao retratar a implantação da rede telefônica no Brasil, indica que... Então, a gente viu, a gente fez a análise da imagem, a gente fez essa leitura. Então, vamos lá. Permitiria aos índios se apropriarem da telefonia móvel? Vamos pensar, nós temos que colocar a questão no seu contexto. Nós temos que colocar a questão na sua época. Estamos falando de 1910. Ou seja, não podemos afirmar que, seja lá qual grupo for, vai se apropriar da telefonia móvel. Uma questão de contexto. Guardem muito bem isso. Então, item A está errado. Item B, ampliaria o contato entre a diversidade de povos indígenas? Opa, pera lá, vamos voltar. Olha o que está na legenda. Em breve, o Brasil, ou seja, não está se referindo a um grupo em particular. Está se referindo aliás, não está se referindo aos indígenas, mas ao povo brasileiro. Então, não vai ampliar o contato entre a diversidade de povos indígenas. Vamos lá. C. Faria comunicação sem ruídos entre grupos sociais distintos? Voltando para aquilo que eu já havia dito para vocês, temos que tomar bastante cuidado se existe essa indicação lá na imagem. Está falando de vários grupos sociais? Não. Está mostrando apenas e tão somente o Brasil. Item D. Restringiria sua área de atendimento aos estados do norte do país?
Se nos braços estão ali aparecendo o nome do Rio Grande, por exemplo, nós não podemos dizer que é apenas ao norte. Então vamos para o item E. Possibilitaria a integração das diferentes regiões do território nacional? Perfeito. É o que aparece na imagem ao mostrar o índio como representante do Brasil e, em cada um dos seus membros, né, uma determinada região, em cada um dos seus membros, uma determinada parte do Brasil, para que haja essa interligação entre ou através da telefonia. Então, o que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa análise de duas questões que nós podemos fazer é o seguinte: leiam a imagem. A imagem tem muitos elementos que vão colaborar para que vocês possam responder a questão. Analisem item por item. Procurem nesses itens aquilo que está na imagem e não aquilo apenas que a gente sabe. Reforçando, o que a gente sabe muitas vezes não é o que está aparecendo. Outra coisa, foquem-se bastante nesses dois temas. Esse tema aqui, o tema do impacto da tecnologia na vida social. Um tema bastante cobrado também, que pode, como apareceu aqui, estar na história do Brasil, ou pode também aparecer naquele tema que é mais comum, que é o tema da Revolução Industrial. Então, né, fiquem à vontade para mandar suas dúvidas, bons estudos para vocês. Né? Daqui a pouco a gente vai voltar e esse é o Ângulo Londrinense Analisa o Enem e Vestibulares.